Bom dia. Eu não estou conseguindo fazer a gravação no Meet. O Meet, por algum motivo, não está permitindo que a gente grave. Seria mais fácil, porque tem umas ferramentas e tal, mas não está sendo possível fazer. Já tentei desde agora é domingo. Desculpe, domingo 9h30, desde umas 8h30 que eu estou tentando abrir e fechei, e não consigo gravar. Então vamos tentar fazer por aqui, pelo YouTube, e aí eu baixo o vídeo lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria apresentar de uma forma mais geral a concepção do nosso projeto, né? A gente já conversou um pouco, vocês já começaram a trabalhar, já estão fazendo uma tarefa, e eu queria fazer uma apresentação mais geral. Não estou conseguindo compartilhar também os slides, porque por esse recurso aqui eu não estou conseguindo, mas não tem problema. O título é A Música, dois pontos, a indelével marca da presença humana no universo. É uma proposta para o projeto de aprendizagem interdisciplinar. A indelével marca da presença, ou seja, aquela marca singular, especial, da presença do homem no mundo, nós estamos aqui partindo do pressuposto que seja a música, né? Bom, até onde nós sabemos, os homens são, os humanos, os seres humanos, são os únicos animais capazes de refletir sobre a vida, de dar sentido à vida, de representar simbolicamente a vida. Então, vocês vão de convir que ninguém viu um poodle se suicidar, né? Por ter sido traído pela cachorra da mulher dele. Os homens, diferentemente de outros animais, até onde sabemos, pode ser que daqui a alguns anos os estudos científicos evoluam em outro sentido, mas até onde sabemos, os homens são os únicos que dão sentido ao mundo em que eles vivem. Esse dar sentido significa ultrapassar o reino das necessidades básicas, né? Então, se você observar pela rua um cachorro, um gato, ele está, sobretudo na rua, ele está a maior parte do tempo dele ou descansando ou se cansando atrás do atendimento de suas necessidades básicas. Os homens não. Além das necessidades básicas, estão fadados a outras necessidades estéticas e tal. Bom, a pergunta e nos outros mundos? Nesse mundo é assim, os seres humanos. Nos outros mundos, existem outros seres dotados dessa mesma carga simbólica que é o humano, né? Que representa o mundo através da arte, etc. Isso me fez lembrar de um cara que chegou na frente de um quadro fabuloso de Manet e disse, não me lembro se foi Monet ou Manet, são dois, né? Aí ele disse, mas que mulher feia, né? Aí o outro disse, não é uma mulher não, pois é um quadro, né? O quadro é a representação do mundo, não é o mundo, né? E nos outros mundos, os alienígenas, se eles existissem, eles devem existir, mas enfim, se a gente pudesse conversar com eles, como é que a gente poderia se comunicar com esses bichos, né? Que pudessem representar o mundo de forma simbólica, que nem os homens? Bom, eu, para falar a verdade, não sei, eu só desconfio que seria através da música e da matemática também.
E eu não acredito nisso sozinho, outras pessoas acreditam nisso. Por exemplo, em 1977, a Voyager 1, a Voyager 1, uma nave da NASA, né, enviou para o espaço o, o Voyager Golden Record. Era um disco de ouro e nele estava gravado um disco fonográfico de ouro. E nele está. Por que de ouro, professor? Porque o ouro não corrói, né? É de difícil corrosão e etc. E nele estava gravada a Quinta Sinfonia de Beethoven. Né? Se tiver alguém lá no outro mundo que possa entender o mundo simbolicamente tal qual a humanidade, a Quinta Sinfonia de Beethoven vai ser o instrumento para essa comunicação. Havia também fórmulas matemáticas, o DNA dos homens e de algumas espécies animais. Havia outras músicas. Diz a lenda que havia O Coisinha, Tão Bonitinha do Pai, no gravado também, né? Por conta de uma funcionária da NASA que era fã de Bete Carvalho, contanto, ainda que essa música não seja de Bete Carvalho, se não me engano. Eu sei que fórmulas matemáticas, DNA, tudo isso vai servir para essa comunicação. Imagina-se, né? Mas a marca indelével dos homens no mundo talvez seja realmente as artes e a música em particular. Bom, os dicionários tradicionais de música e tal, eles costumam definir essa arte como aquela que manifesta os sentimentos e emoções através dos sons agradáveis ao ouvido, qualquer coisa que o valha. Eu não estou muito bem certo disso. A música é uma forma de comunicação, é uma forma de é uma narrativa humana, propriamente humana, que pretende comunicar algo. Se isso vai ser entendido de outra forma, é outra história. Né? O artista é alguém que se comunica, que quer contar uma história, traduzir o que os seus olhos e ouvidos captam e a música, o artista é esse cara que quer traduzir o mundo e ressignifica esse mundo em forma de som e não necessariamente agradáveis. Às vezes o objetivo é causar um desconforto. Né? Às vezes esses artistas se valem também da palavra para expressar essa necessidade de comunicação, mas nem sempre. Né? É possível que a obra conte uma narrativa completa, super complexa, inclusive, só com notas musicais, uma música sinfônica e tal, que a gente aprendeu a chamar genericamente de música clássica, mas não necessariamente, é uma música instrumental. O fato é que essa comunicação, gente boa, não é produto da criatividade singular do artista. Esse é o ponto. Sei lá, Mozart compôs centenas de peças e aquelas que você mais gosta, não sei quais são, eu tenho as minhas preferidas, concerto número 2, número 1 para flauta, ou concerto para flauta e harpa de Mozart, ou 23 ou 21 de piano, não sei. Aquela criação não é obra singular do senhor Ludwig van... aí é Beethoven. Wolfgang Amadeus Mozart. Não é obra singular dele. É o produto da coletividade. Isso é difícil de explicar, mas é fácil de entender. A música criada pelo gênio é o produto da coletividade que rodeia esse gênio. Da sociedade que chegou antes desse gênio, que precedeu e rodeia o gênio. A música é um trabalho da humanidade.
Talvez seja mais difícil explicar do que entender. Mozart não se tornou um gênio por uma obra do acaso, um gift, né, um dom, ou algo que o valha, algo inato que nasceu com ele, ou qualquer outra explicação personalista. O fato é que houve uma produção coletiva que o assambarcou, que o agarrou, que envolveu seu tino criativo. O fato é que antes de Mozart havia Bach, Johann Sebastian Bach, compositor que, aliás, fora transcrito por Mozart incessantemente. Mozart copiava as músicas de Bach e tal, e aquele ato de copiar, né, a cópia é a mímese, né, a imitação. Aquele ato de copiar produziu em Mozart certos estados mentais. Admitamos, o cara copiou as peças, copiou. Tanto é que as primeiras sinfonias de Mozart parecem muito peças barrocas. Assim como as primeiras sinfonias dele, eu tive a oportunidade de tocar as 9 sinfonias de Beethoven. E a primeira, eu me lembro que eu fiz a primeira flauta da primeira e eu me sentia tocando Mozart. Então, Beethoven, que veio depois de Mozart, foi influenciado por Mozart. A música, portanto, é o produto, é a minha tese aqui nessa apresentação, é o produto da criação humana. É um produto da humanidade, não é do artista somente. O fato é que o contexto cultural em que o gênio Amadeus Mozart pôde florescer, aquele contexto, esse contexto não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado. O contexto em que ele viveu, os artistas que vieram antes, o mundo no qual ele teve que dar sentido à sua vida, esse contexto é fundamental para explicar a obra do artista. Dá para entender isso? A gente entende a obra do artista a partir também do contexto. Professor, eu discordo, alguém poderia dizer. Nós podemos estudar a obra do artista apenas pela obra, tomarmos a obra, entendermos o estilo e etc., as características estilísticas e tal, análise do repertório. É possível e é um trabalho importante, profundo, necessário. Mas nessa disciplina, nossa intenção é entender a produção do artista no contexto em que ele viveu. É nesse sentido que o trabalho se pretende ser um panorama, uma jornada musical contextualizada. Desde a música antiga, na Grécia e tal, na Grécia clássica, até o hip hop dos dias atuais. Essa é a intenção. Então existem conexões aí, né, que são estabelecidas naturalmente e nós queremos estudar essas. Naturalmente não, são construídas pelos humanos e nós queremos estudar essas conexões. Há uma correspondência entre cada um dos períodos musicais e um dado contexto sociopolítico, cultural, econômico. É um pressuposto da nossa reflexão. A partir disso, os objetivos do curso são refletir sobre tais conexões. Desenvolver, e eu vou ler aqui os objetivos para ficar preso ao texto, desenvolver uma apreciação musical orientada, considerando o cenário sociocultural, político e econômico. Então, vamos refletir sobre um determinado compositor ou uma determinada escola, um determinado movimento musical, mas sempre em cotejo, no contexto da sociedade em que ele viveu. Outro objetivo é analisar os principais compositores de cada período, o movimento musical, suas obras e características estilísticas. E executar algumas peças emblemáticas de cada período. Uma escola de música. Então, essa apreciação musical exige uma participação ativa
dos envolvidos, né, dos alunos, do professor. E a apreciação musical é o ponto de partida. Quais são os produtos desse nosso empreendimento? Um concerto didático ao final do ano, né? Com auxílio de recursos audiovisuais, em que seja possível descrever também, através das músicas cantadas e tocadas pelos alunos, uma breve história da humanidade. É um panorama completo da antiguidade à contemporaneidade. É o objetivo geral, não sabemos se vamos alcançar. É o produto final, talvez no terceiro ano, agora não. Que contará com a participação de alunos, executores e colaboradores, ou seja, nós todos. Os alunos que não estiverem entre os instrumentistas e cantores também podem elaborar painéis descrevendo a mesma história, e de igual modo os recursos audiovisuais serão imprescindíveis. Então, é isso.